Bom dia, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma lição, né? Durante esse trimestre nós estaremos estudando sobre os dons espirituais, né? E o fruto do Espírito. E a gente viu domingo passado sobre a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E hoje nós vamos ver particularmente o dom da palavra de sabedoria. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer vários dons para que vocês possam entender e possam descobrir o dom que Deus deu para vocês, né? E o dom da palavra de sabedoria é uma virtude concedida pelo Espírito Santo que habilita o crente a tomar decisões práticas de acordo com a palavra de Deus, né? E o dom de sabedoria, ele tem o propósito de edificar o corpo de Cristo e satisfazer as necessidades da igreja, né? Realmente do corpo, de todo do seu reino, do povo dele. E a gente vai, quando fala de sabedoria, a gente liga logo de imediato a uma pessoa que foi o rei Salomão, né? Quem foi o rei Salomão? Foi o filho do rei Davi, que após a morte dele, né, do rei Davi, Salomão assumiu o seu trono. Mas ele ainda era muito jovem e as coisas que ele fazia agradavam a Deus. E Deus realmente apareceu a ele, né? E disse, teve um encontro pessoal com Salomão e disse, pede o que você quer que eu te dou. Deus se agradava dele. E Salomão pediu para que Deus desse sabedoria para que ele pudesse governar aquela nação. E hoje todo mundo só pede riqueza, grandeza, poder, fama, dinheiro, mas não, ele pediu sabedoria e Deus se agradou disso. E por causa disso, Deus deu ainda mais coisas para ele. Veio junto poder, riqueza, inteligência, glória e muitos anos de vida. Então, as outras coisas que todo mundo quer vieram como consequência do seu pedido, porque ele pediu algo que agradou a Deus. E entre muitas demonstrações dessa sabedoria de Salomão, tem uma que todo mundo liga muito, foi o relato daquelas duas mulheres que se apresentaram a ele, exigindo a guarda de um bebê, né? Uma, ao dormir, rolou por cima do seu bebê e matou o bebê, sufocando, e ela, ao acordar de noite, viu que o outro bebê da colega estava vivo, ela foi lá e trocou. Só que quando a outra acordou, viu que não era seu bebê, que o bebê morto não era o dela, e sim o vivo que estava com a outra. E a confusão foi tão grande que chegou até ao conhecimento do rei, que foi para lá, cada um brigando pela a guarda do seu bebê. E Salomão pede aos seus soldados que tragam uma espada. E disse, já que o bebê é das duas, então eu vou partir o bebê ao meio e cada uma levará uma parte do seu bebê. A mãe, que não era verdadeira, ficou na dela. Nem eu, nem ela também vai ficar com o bebê. Mas a mãe verdadeira sentiu no coração, disse, não faça isso. Eu prefiro perder o meu bebê, de não ficar comigo, a ter que ver meu bebê morto. Pode dar para ela. E aí Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela, porque ela demonstrou o amor que uma mãe tem pelo filho, de dar sua vida por ele, né? E aí deu o bebê para a pessoa, para a mãe verdadeira, né? E isso causou muito respeito de Salomão no seu reino, né? Porque as pessoas viam como Deus havia dado sabedoria para ele para julgar, né? E realmente foi algo que ele pediu e que Deus deu. Mas e hoje? O que as pessoas têm pedido para Deus? Será que a sabedoria está entre esses pedidos? A gente vê que as pessoas estão atrás de fama, dinheiro, sucesso. Mas e sabedoria? Tem? Tá? Sabedoria, queridos, significa, né, habilidade em questões da vida. Sabedoria prática. Então, o dom da sabedoria é algo prático que Deus capacita os seus membros de igreja, os seus filhos de Deus realmente, para que possa agir no seu reino, da forma prática. É um dom extremamente prático e útil para a vida orgânica da igreja, para que possa a igreja ser organizada e para que cada um de seus membros possa ser orientado, né, pela prática da fé,
auxiliando as pessoas no falar, no agir, em meio às diversas situações que surgem inesperadamente e a pessoa vai ter capacidade de agir, porque é o dom que Deus dá. A sabedoria, tá? O dom de sabedoria, ela não é só a meditação na palavra de Deus, não é só eu ler e saber o que Deus tem, porque isso é uma obrigação de todo mundo, conhecer a verdade e fazer o que Deus manda. Mas o dom de sabedoria é uma capacitação espiritual para situações específicas dentro da caminhada cristã. Tá? Grandes embaraços na vida da gente ocorrem pela ausência de sabedoria no falar e no agir. São palavras ditas no momento errado, atitudes precipitadas ou escolhas baseadas nos desejos do próprio coração. Então, a pessoa que tem um dom de sabedoria, ela vai saber agir da forma certa, com a palavra certa, no momento certo. E isso é dom de Deus. É Deus que dá para que a igreja, e a igreja não são 4 paredes, eu já disse para vocês, a igreja somos nós que fazemos a vontade de Deus, somos nós que cremos no Filho de Deus, né, que veio aqui e morreu para nos salvar. E aí a gente vê que a sabedoria vai agir nesse momento, né? A Bíblia revela que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Ninguém vai conseguir fazer nada se não temer a Deus, porque a sabedoria vem para o engrandecimento do reino de Deus. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus. A vontade dele é própria, mas primeiro para a minha vida e depois para a igreja, a fim de que todos se ajustem à conduta soberana da vontade de Deus. Aqui não cabe o dizer, faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Não. Primeiro você tem que fazer, para depois você ensinar. A sabedoria é assim, porque a sua ação, as suas ações falam muito mais alto do que as suas palavras. Então eu preciso estar casado, ação com palavra, para que realmente a gente possa estar fazendo a vontade de Deus como Ele quer. E aí a gente possa ser cheios de sabedoria. Compreender a Deus, o que Deus quer e ajustar o nosso querer a Ele. É isso que Deus quer. Quando a gente conhece a palavra de Deus, é por isso que precisa buscar sabedoria na fonte correta, na palavra dele. Aí a gente vai ajustar. O querer dele é o nosso. E aí não mais a nossa vontade individual que parece sobressair. Mas a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos agracie com a sua sabedoria. E aí a gente vai andar em sintonia com Deus. Aí não é mais o que eu quero, mas o que Deus, o que Jesus quer que eu faça. Às vezes não é a minha vontade, mas é o que deve ser feito, que é correto. E aí eu pergunto a vocês já parou para pensar se as atitudes de vocês estão refletindo o que o Senhor quer para a sua vida? E a sabedoria no contexto cristão é agir de acordo com o querer de Deus, sabe? Em algumas situações a gente quer fazer a nossa vontade, né? Se a gente se zanga com alguém faz alguma coisa errada conosco, a nossa vontade é o quê? Revidar e se vingar. E é isso que Deus quer? Porque que diz a palavra de Deus? A vingança pertence a Deus. E queridos, a Bíblia completa. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a gente não precisa se preocupar com a vingança. Coloca na conta de Deus. Ele vai fazer a sua parte no momento certo, na hora certa. E a gente só precisa descansar, porque aí a gente passa a viver segundo a vontade de Deus, porque a minha vontade, na mesma hora, é revidar. Mas a gente não vive mais agora pela nossa vontade, porque a gente agora é sábia, a gente conhece a palavra, a gente pediu para Deus a sabedoria, e a sabedoria é ação, a sabedoria é prática. Em outras palavras, ser sábio é fazer a vontade de Deus, não a minha vontade, né?
Muitas pessoas vivem completamente alienadas de Deus, assim, longe, distante. Deus não existe, né? E a vontade delas é soberana em tudo que elas fazem. Deus, elas não querem saber nada disso. Deus é chato, Deus só quer coisa certinha, né? Mas a gente sabe que não é isso que Deus se agrada, né? Tiago diz assim pra gente: agora escutem. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Mas as coisas não acontecem assim. Eu vou ficar rica amanhã, vou estudar aqui, que eu vou ser um grande médico, vou montar uma clínica, vou ter os carros do ano, a maior casa, todas as mulheres ao meu redor, eu vou ser poderoso. As coisas não acontecem assim. Não é. A gente não sabe como vai ser a nossa vida amanhã. A gente não sabe. A nossa vida é comparada a uma neblina. De manhã cedo ela tá lá, quando o sol começa a se pôr à tarde, ela sumiu. Ela desapareceu. O que Deus quer dizer com isso? Se Deus quiser, somente se Deus quiser, nós estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Então, antes da gente arrotar a grandeza, eu vou ser um grande médico, eu vou ter todas as pessoas aos meus pés, fazer tudo o que eu quero, diga, se Deus quiser, se Deus permitir, isso acontecerá na minha vida. Porque a gente não sabe nada e a gente é incapaz de aumentar um côvado na nossa vida. Qualquer milímetro de tempo, um segundo, fração de segundo, não, vou viver mais um minuto. Não. Só Deus é quem sabe, né? E quem é sábio, a verdadeira sabedoria faz com que busquemos sempre a vontade divina em todas as coisas. E quem é sábio submete todos os seus anseios a Deus. E aí a gente vai perceber a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 3 coisas maravilhosas. Sua vida está boa, está perfeita, está agradável, então você está vivendo segundo a vontade de Deus. E o dom da sabedoria é a prática. Você pede sabedoria para Deus e você pratica. Primeiro pessoalmente, depois você age no reino de Deus, né? Para muitos, a sabedoria é a face prática do conhecimento, mas o conhecimento de Deus consiste em buscar a sabedoria do próprio Deus. Não só conhecimento intelectual, não, mas conhecimento de Deus. E por que a gente pede sabedoria, né? Para pregar o evangelho, não com palavras, mas com sabedoria de Deus, não sabedoria humana, porque a gente não tem poder. E Deus diz que o Espírito Santo, né, a sabedoria vem através do Espírito, nos usa e a gente fala e age segundo a vontade de Deus, porque Ele nos capacita para isso. E a gente não precisa ter medo. O que eu vou dizer, o que eu vou fazer, como será, como é que eu vou pregar? Não, peça para Deus sabedoria. Deus vai te dar a sabedoria correta. A sabedoria de Deus não é um resultado secular de conhecimento, mas é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é perfeita, perfeita. Então a gente não tem nem que se preocupar, né? Como diz assim, não precisamos, percebemos que não basta conhecer a luz, é preciso andar nela. Não basta conhecer as verdades do Evangelho, é preciso colocá-las em prática. E é nesse ponto que a sabedoria assume o seu lugar. Ela é a face prática do conhecimento de Deus, ok? O dom da palavra de sabedoria não está fundamentado no conhecimento humano, mas sim no conhecimento que vem de Deus. O que fazer a sabedoria que vem de Deus e que primeiro vem para a nossa vida pessoal e depois vai para a nossa vida com a igreja. Porque primeiro eu tenho que fazer para depois eu pedir para as pessoas fazerem, tá? Faça o que eu faço, não só o que eu digo, ok?
E aí eu pergunto para vocês, o que fazer quando achar uma carteira com dinheiro? Ah, achado não é roubado? É meu, eu vou e gasto todo. Como se comportar na escola? Quando todo mundo desobedece o professor, faz bagunça, faz bullying. Como fazer diante de um conselho dos pais? Meu filho, estude. Tem tempo para estudar, tempo para se divertir, tempo para descansar, tempo para trabalhar. Cada um tem seu tempo. Eu não gosto dessas coisas. Eu preciso primeiro trazer a sabedoria de Deus para a minha vida. E aí eu vou ter autoridade para passar esta sabedoria que Deus me concedeu como um dom para as outras pessoas. E elas vão ver nas minhas ações que o que eu estou falando, eu estou vivendo. Então isso vale a pena ser seguido, porque eu estou vendo os resultados. O dom de sabedoria é capaz de neutralizar um momento de conflito, silenciar aqueles que se opõem à palavra de Deus. Quando eu tenho sabedoria vinda de Deus e eu coloco a sabedoria primeiro na minha vida e quando eu vou falar e as pessoas veem, a gente neutraliza qualquer coisa que venha contra Deus, porque é o Espírito Santo que está nos dando a capacidade de agir nesse momento. O Espírito Santo fala por intermédio da gente e ensina o que a gente deve dizer, o que a gente deve responder. O Espírito Santo provê palavra de sabedoria em momentos de dúvida, de oposição ao Evangelho. Estevão era um homem assim, cheio do Espírito Santo. E ele foi capaz de enfrentar seus perseguidores de um modo assim tão firme que eles não conseguiram vencer os argumentos que Estevão estava falando, porque os argumentos de Estevão eram irrefutáveis, eram os argumentos de Deus, da palavra dele, e ele estava cheio do Espírito Santo, e ele estava cheio do dom de sabedoria, e ele pôs em prática. Sabe, adolescentes, o mundo é muito hostil, é duro, a mensagem do Evangelho eles são contra. Eles consideram loucura. Esse negócio de crente, de Bíblia, de igreja, fazer tudo certinho, não beber, não fumar. Eles pensam que crente é ter uma carteirinha de não. Não fuma, não bebe, não dança, não. A vida de crente não é assim. É uma vida perfeita, agradável, segundo os propósitos de Deus. Alegre, a gente pode viver bem. Por que eu tenho que me drogar para ser feliz? Eu não preciso. Eu posso me encher do Espírito. Eu posso pedir sabedoria para Deus e agir da forma correta, como Deus quer. E Deus confundiu a sabedoria desse mundo. De tal forma, sabe, que as pessoas colocam as coisas mais valiosas em cofres, colocam no banco, colocam nos lugares mais escondidos. Mas Deus colocou a sabedoria, tesouros em potes de barro. Que pote de barro? Fica no canto da casa, qualquer pessoa que chega a ver. Pote não tem valor. Mas independente, o que Deus quer dizer? Independente da sua idade, do seu valor, da sua grandeza, da sua posição social, da sua função eclesiástica na igreja, não precisa ser pastor, professor, mestre. Não, a gente pode ser um instrumento nas mãos de Deus para propagar o Evangelho a toda geração. A gente pode ser um pote de barro, não precisa ser um pote de ouro, uma urna de prata, de bronze. Não, um pote de barro e que tem a palavra da sabedoria, que tem o Espírito Santo na nossa vida e a gente pode praticar a palavra de Deus, né? Levar as nossas ações de forma correta. E a evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive, porque essa é a manifestação do Espírito Santo, né? Eu sou conhecedora, já li a Bíblia 10 vezes, eu conheço toda a exegese da palavra, sei pregar, mas não adianta só conhecer. É preciso saber como ela vive, se ela está vivendo esses padrões que a Bíblia prega para ela, tá? E o Espírito Santo,
através do dom da palavra de sabedoria, pode nos auxiliar na tarefa da propagação do Evangelho. A igreja, compete a missão de ser uma agência de Deus. Esse é o nosso papel. Quando eu vou viajar, eu não posso entrar no avião e pagar o bilhete lá na entrada para a comissária de bordo ou para o piloto. Oi, tá aqui minha passagem, eu quero entrar. Não é assim. Eu preciso passar numa agência para comprar a passagem ou na própria companhia da empresa aérea, para então entrar no avião. Esse é o nosso papel, nós somos a agência, a companhia aérea, para levar a palavra de Deus, para que as pessoas possam viajar para o reino de Deus, fazer tudo segundo a vontade de Deus, Nós somos um canal do propósito divino de edificar um corpo de santos aperfeiçoados à imagem de Cristo. Primeiro eu e depois eu parto para o reino, para fazer a vontade de Deus. E a gente só pode ter êxito somente se a gente contar com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, nada. Porque o dom de sabedoria vem do Espírito Santo que nos capacita a vivermos a vida para a qual Deus nos criou. Então, queridos, eu quero orar agora, para que realmente Deus possa abençoar vocês, Senhor, obrigado pela vida destes adolescentes e pré-adolescentes, Senhor, que Tu possas guardá-los em Teu amor, sob Teu cuidado. Que o Teu Santo e Doce Espírito possa habitar a vida deles, Senhor, que eles possam entender a Tua palavra, possam ser cheios do Teu Espírito e possam viver a vida maravilhosa para a qual Tu criaste. Que Tu possas, Senhor, estar esclarecendo para eles o dom que Tu tem para eles, para trabalhar no Teu reino. Abençoa, guarda, livra de todo mal, ele e toda a sua família, Senhor, que Tu possa estar nos livrando dessa pandemia que tem assustado tantas pessoas e conforta o coração daquelas que perderam seus entes queridos. É o que te pedimos, Pai, no Teu amor, no nome de Jesus. Amém.